Boa noite a todos. Penso que já temos quórum, vamos dar início à sessão de hoje. A senhora Presidente Clara Reis não pôde estar hoje presente, portanto estarei eu em sua substituição. E a senhora Primeira Secretária Lília Laranjeira também não pôde estar presente hoje. Segundo o regimento, teríamos que proceder à votação de duas secretárias, mas como já fizemos numa outra sessão, eu ponho à Assembleia se podíamos nomear diretamente as secretárias da bancada do PSD para não perdermos tanto tempo na votação. Alguém se opõe? Então eu pedi à bancada do PSD para indicar a pessoa que será a primeira secretária. Portanto, será a deputada Bruna. E pedi à bancada do PS para indicar qual a segunda secretária. Será então a deputada Susana. Faz favor. Sim, sim. Ora, então vamos dar início aos trabalhos, sendo que o primeiro ponto será o período de intervenção do público. Já temos aqui as inscrições e, portanto, eu pedia à dona Ana Couto que viesse falar. Veja o tempo, Bruna. Veja os tempos. São 5 minutos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Vereadores. Boa noite, senhores. Sou Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e tenho algumas questões relacionadas com os animais na nossa cidade. Pergunto quantos animais de companhia de São João da Madeira foram esterilizados no canil intermunicipal desde 2017? Quantos dos 650 animais que, segundo informações jornalísticas, aí foram esterilizados, quantos foram de São João da Madeira? Sabe o município quantos animais de estimação vivem nos lares dos sanjoanenses? Nos vãos de escada, nos quintais, nos corrais, nos barracões? Vivemos tempos de ação. É necessário e urgente agir. É urgente cada cidade tomar consciência dos seus animais e tentar resolver dentro da cidade este grave problema. Na minha opinião, o canil intermunicipal não deu até hoje e não vai dar conta do recado devido à dimensão e gravidade deste problema. Como é possível este equipamento esterilizar, cuidar de centenas de milhares de animais dos 6 concelhos que o constituem? Perdoem-me a ignorância, mas se em 3 anos esterilizaram mais ou menos 650 animais, não estou a perceber. Quanto tempo vai levar até ao controle da população de canídeos dos 6 concelhos? Dos 650 esterilizados, quantos foram adotados? Alguém sabe? O canil intermunicipal, quantos animais alberga? Alguém sabe? Para quando o Parque de Matilhas do Canil? Quantos animais lá vão estar? De que concelhos? De São João da Madeira? Para quando, em São João da Madeira, campanhas de adoção de animais de rua? Para quando uma ajuda efetiva aos animais da nossa cidade? Sou da opinião que o município sanjoanense não está preparado para esta realidade. É urgente e necessária uma reforma profunda, uma nova visão, uma visão real e atual na abordagem deste problema. Na minha experiência como voluntária de junta de freguesia na causa animal, nomeadamente nas colónias de gatos, deparei-me com centenas de gatinhos bebés, gatinhas juvenis a serem mães, gatas a procriarem cada vez mais jovens. A Associação da Cidade, Ani São João, tem dezenas de gatos em famílias de acolhimento. Existem cidadãos cuidadores com dezenas de gatos nas suas mãos que não sabem o que fazer. O Sr. Presidente não autorizou a Ani São João a candidatar-se nos últimos orçamentos participativos a um gatil, porque supostamente iria ser criado um gatil no canil intermunicipal. Sr. Presidente, não existe qualquer gatil, não temos gatil e é necessário, pelo que proponho, a criação de um gatil urbano em São João da Madeira, gerido pelo município,
pela ANI São João e pelos voluntários da causa animal do Banco Local de Voluntariado de São João da Madeira. Certamente temos no município um imóvel devoluto que poderá ser recuperado através de mecenas para este fim, por exemplo, o antigo Centro de Saúde na Rua Conde Dias Garcia, edifício devoluto há muitos anos. É necessário e urgente este equipamento na cidade, pois temos muitos gatinhos na rua e ninguém sabe o que fazer estes gatinhos. Por último, outro assunto a necessitar de uma nova visão, mobilidade urbana. Temos nestes 8 km² de São João da Madeira estradas em mau estado, passeios a necessitar de reparação, paragens de autocarros a serem melhoradas. Alguns exemplos: a Avenida Val do Voga, a Avenida Casal Dele, Rua de Angola, Rua de Moçambique, Rua de Santo Estevão, Rua Tomás Ribeiro, Rua Afonso Henriques. Existem mais, muitas mais. Com o turismo comercial das grandes superfícies na cidade, o trânsito é caótico e prejudica a qualidade do ar que respiramos e, consequentemente, a nossa saúde. Para quando? A revisão da mobilidade, para quando a possibilidade de outras formas de mobilidade que não as que existem, por exemplo. Não compreendo a dimensão de alguns autocarros, quando transportam somente 2 ou 3 pessoas. Por ironia, nesses autocarros pode-se ler: São João da Madeira, fazemos o futuro. E verificamos que o futuro vai vazio. Dá que pensar, por que não mini-autocarros elétricos, tuk-tuks urbanos, não sei. Não somos a cidade da criatividade, vale a pena pensarem nisto. Muito obrigada e fiquem bem. Obrigada, Sra. Município. Tem agora a palavra a Dona Maria João Lopes da Silva. Olá, muito boa noite a todos. Eu venho igualmente falar da causa animal em São João da Madeira e venho deixar algumas questões ao Sr. Presidente. O município de São João da Madeira candidatou-se ou vai-se candidatar à verba de até 15 mil euros para apoio à esterilização de cães e gatos errantes disponibilizada pela DGAV. Se o município implementar a esterilização destes animais, vai disponibilizar material e pessoal para a captura de animais selvagens? O município de São João da Madeira tem algum protocolo com alguma associação de proteção de animais de companhia ou com alguma clínica veterinária? Se sim, quais as verbas disponibilizadas para as mesmas e para que fins? Em relação ao albergue para animais errantes que estão à guarda da ANI São João, construído no âmbito do Orçamento Participativo Municipal, a Câmara Municipal sabe quantos animais habitam nesse albergue? E se os animais ao encargo da ANI São João se encontram todos no mesmo albergue? Ainda em relação ao albergue, qual foi o valor gasto na construção do edifício de apoio? E para finalizar, por que a utilização de materiais tão dispendiosos no edifício de apoio, valor esse que podia ter sido utilizado para a construção de mais aulas, dado que 6 aulas não são claramente suficientes para a quantidade de animais errantes em São João da Madeira? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sra. Município. Temos que dar só um compassozinho de espera para a desinfecção. E tem agora a palavra a Dona Susana Maria da Silva Alves. Boa noite a todos. Chamo-me Susana Alves, vivo no Parrinho e venho dar seguimento às intervenções anteriores, também relacionadas com os animais. E por isso vou deixar aqui algumas questões que me inquietam profundamente e que nem sequer me deixam dormir muitas vezes. Portanto, o que é que eu gostava de saber? Se a Câmara Municipal sabe quantos animais errantes existem na cidade de São João da Madeira? Se sabe da existência de ataques violentos por parte desses mesmos animais à comunidade, ataques esses que foram informados, que eu próprio informei a Polícia Municipal de São João da Madeira, mas a Polícia de Segurança Pública, desculpem, mas disseram-me que seria com a doutora Vera, portanto isto é um jogo do empurra.
Também gostava de saber se a Câmara Municipal tem noção do estado em que sobrevivem, que não é viver, é sobreviver, os animais presos na comunidade cigana do Parrinho, situação também já comunicada à doutora Vera por diversas vezes. E gostava também de saber se a Câmara e se o Sr. Presidente têm noção do que é uma criança diariamente ver e ouvir cães a sofrer, da sua própria casa, da janela. Que medidas pensa a Câmara Municipal tomar para travar o aumento significativo de matilhas em São João da Madeira, que são cada vez mais, principalmente naquela zona, uma zona mais escondida de São João da Madeira? Quais são as funções da médica veterinária do município? Porque até agora eu ainda não percebi muito bem. Porque sempre que comunico, a doutora Vera passa a palavra para a polícia é para a doutora Vera e andamos nisto. Para finalizar, eu deixo aqui uma questão no ar e que eu gostava que todos pensássemos. Então, se nós sabemos que no município que existe um número tão elevado de animais abandonados à sua sorte, não é? Que medidas é que nós vamos tomar? Nós, cidade, nós, cidadãos, não é? Para poder ajudar estes pobres seres, não é? Que precisam de ajuda, precisam de ser castrados. E acho que todos nós temos um papel fundamental nesta questão. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, Sra. Município. E tem a palavra a Dona Maria de Fátima das Neves Guimarães. O meu nome, não vale a pena repeti-lo. Eu, antes de dizer ao que vim, queria fazer uma declaração, uma observação. Eu vou intervir enquanto município num assunto que me interessa e que penso que interessa à cidade. Vou usufruir do meu direito de município no período dos municípios. Mas depois vou-me sentar e vou assistir à Assembleia Municipal, que é um direito e é um dever dos municípios. Não saio depois de intervir. Pronto, fiquem com... Então, o assunto com que me inscrevi, história local. Aposto que o Sr. Presidente já percebeu. Pouco depois do início do mandato desta Câmara, eu vim cá à Assembleia Municipal chamar a atenção, porque tinha ficado quase... Estava para sair a reedição da obra de João da Silva Correia e eu chamei a atenção a seguir logo à comemoração do 11 de outubro, da emancipação concelhia, que seria de maior interesse termos a obra acessível, nomeadamente as Unhas Negras, que em termos de história local, em termos de instrumento para a formação e cidadania dos nossos jovens, para conhecer... Aliás, há um presidente que até escreve na quarta edição, no preâmbulo, que quem não leu as Unhas Negras não encarna um espírito, no fundo é isto, um espírito sejonense. Portanto, de facto, João da Silva Correia quer dizer, quem o caracteriza muito bem, o Dr. Renato Figueiredo, também na introdução dessa obra, e, portanto, acho que é uma pena, é uma perca que o mandato desta Câmara já esteja a caminhar para o fim e a obra não esteja reeditada. Quer dizer, há gente que quer a obra, há pessoas que querem ler até de fora, porque têm-se feito algumas iniciativas nesse sentido, e, portanto, qual é a minha preocupação? É que mais um mandato acabe e a obra não seja reeditada, porque é normalmente a biblioteca onde se pode adquirir, é o local onde se pode adquirir a obra. Portanto, o apelo é que não passe mais um 11 de outubro sem termos acesso à obra de João da Silva Correia, nomeadamente as Unhas Negras, portanto, que são o cerne da constituição desta urbe que somos nós, portanto, sejam nesses. É só. Muito obrigada, Sra. Ministra. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Sra. Presidente em exercício, saúdo especialmente a si. Eu vou
tentar responder às perguntas que foram colocadas. Sobre a questão animal, eu, em termos quantitativos, não consigo dizer exatamente ao dia de hoje quantos animais errantes existem em São João da Madeira, quantos estão no canil intermunicipal. Eu recentemente fiz uma visita de trabalho ao canil, eu creio que serão no canil intermunicipal perto de 200 animais que estão lá, mas digo isto com reserva porque não tenho esses números memorizados. Mas, portanto, nós tomamos nota das questões e vamos tentar depois responder concretamente a cada uma das perguntas. Sobre aquilo que temos feito ou não temos feito sobre esta matéria, eu recordava que, efetivamente, a senhora Maria João Lopes da Silva perguntou se tínhamos algum protocolo com alguma associação animal. Temos. Fizemos um protocolo com a ANI para, enfim, a gestão do canil intermunicipal e, portanto, do albergue municipal. Peço perdão. Foi assinado há dias. O albergue é um equipamento de natureza municipal, tem a direção técnica e científica do município, mas foi celebrado com a ANI um protocolo através do qual, enfim, a gestão operacional diária é feita pela ANI no quadro de um conjunto de regras que, enfim, foram estabelecidas. Portanto, esse protocolo foi assinado há dias, se não está no portal da transparência, estará prestes a estar publicado e a senhora Município poderá consultar o portal para ver esse protocolo. Quanto à candidatura à DGAV, foram dadas instruções aos serviços para apresentar essa candidatura, a esse financiamento. A Associação de Municípios, que neste momento também é presidida por mim, já apresentou uma candidatura que foi aprovada. E, portanto, nós vamos apresentar, no quadro da Associação de Municípios, já apresentamos e já foi aprovada essa candidatura para essa finalidade. Quanto ao valor do edifício de apoio, não lhe consigo dizer isso de cor, portanto, não tenho esse elemento, mas recordava que, após a conclusão do projeto inicial do canil, foram construídas mais boxes já neste mandato. E, portanto, às 4 boxes que existiam, foram acrescentadas 8 novas boxes. E foi feita, digamos, foi feito um recinto, digamos assim, vedado, para que os animais possam sair das boxes e ter momentos de lazer e de exercício físico. Portanto, foi feita uma vedação, face ao que existia, foi feita uma vedação, foi feito esse recinto e foram construídas mais 8 boxes. Para além disso, a ANI já lá colocou boxes amovíveis e no quadro do protocolo é a intenção também da ANI construir novas boxes fixas para ampliar a capacidade de resposta e, do nosso ponto de vista, isso irá ser autorizado. Quanto aos gatos, a dona Ana Couto, sei que está a trabalhar com o município para uma solução que já tem uma solução arquitetónica e um local pensado para acolher gatos. Eu não sei quantos gatos existem na residência dos municípios, na totalidade. Sei que as matilhas que existem estão identificadas pelos nossos serviços veterinários. Agora, o número é flutuante de animais, como sabem, e, portanto, mas hoje não consigo precisar o número de animais em concreto que existe. Senhora Susana Alves, portanto, já respondi à sua primeira questão. Não consigo dizer com rigor quais são os animais que existem. As matilhas estão identificadas. Vamos tentar calibrar melhor a relação entre
nossa médica veterinária e a polícia, portanto, tomei nota disso e vamos promover uma reunião especificamente sobre essa matéria para verificar o que é que se está a passar, porque o seu relato é levado em conta e, portanto, vamos promover uma reunião para articular procedimentos. Neste momento, as forças de segurança têm uma responsabilidade relativamente a animais doentes ou vítimas de acidentes na via pública, fazem a sua recolha e encaminham-nos para clínicas veterinárias. E cabe depois ao município, enfim, suportar a despesa do tratamento, como já sucedeu. O que é que estamos a fazer na matéria animal e para os animais errantes? Também no quadro da Associação de Municípios, está a ser construído neste momento, a obra está prestes a finalizar, um parque de matilhas. Portanto, a obra começou há alguns meses, creio eu, depois teve aqui algumas vicissitudes, mas, portanto, estamos a construir um parque de matilhas que terá capacidade para cerca de 150 animais numa fase inicial. É uma resposta que não existe e está em processo de finalização neste momento. Um dia que queiram, poderão visitar esse equipamento, bem como todo o canil. Basta que o solicitem e pode-se organizar até uma visita. Das vezes que em funções fui ao canil, pude testemunhar que o canil tem boas condições de higiene, de asseio e de tratamento para os animais. Testemunhei isso pessoalmente e fiquei muito satisfeito com o modo como os funcionários tratam dos animais e tratam também da infraestrutura. Para além disso, no nosso município, implementou um conjunto de outras medidas de política animal que já foram debatidas aqui várias vezes, mas que eu recordo. Foi aprovado um regulamento nesta Assembleia de apoio à esterilização a famílias que não tenham condições para suportar a esterilização. O direito aos animais de companhia é um direito de todos e não pode depender da condição socioeconómica da pessoa. E, portanto, nós elaboramos esse regulamento, que não existia, e temos uma linha de financiamento no orçamento para o mesmo. Para além disso, também esta Assembleia e a Câmara aprovaram o Estatuto do Provedor do Animal, Provedor Municipal dos Animais, e brevemente, portanto, isso é um processo, ambos os processos de elaboração do regulamento são processos morosos, porque é preciso haver uma consulta pública, é preciso haver uma audiência de interessados, tem uma tramitação temporal longa, é preciso ser aprovado na Câmara, depois é aprovado na Assembleia, depois é publicado no Diário da República. Portanto, todo esse procedimento foi percorrido e está finalizado face a esses dois regulamentos. Estamos agora a tentar identificar uma pessoa para propor à Câmara e à Assembleia para assumir o cargo de Provedor Municipal dos Animais. Para além disso, fizemos a obra no canil, duplicando as boxes, e também tomamos uma medida de divulgação e de promoção dos direitos dos animais, que foi a adoção de 2 gatos que habitam a Câmara Municipal, medida que até foi, enfim, escolhida pelo Governo da República como um exemplo de conciliação entre a vida laboral e a vida familiar, atendendo às possibilidades de contacto que os animais trouxeram para os funcionários da Câmara e, portanto, foi até identificada como uma medida bandeira no quadro das políticas de conciliação da vida pessoal com a vida no trabalho. E foi uma medida, como sabem, que teve uma ampla difusão nacional em vários órgãos de comunicação, quer da imprensa escrita, quer da radiodifusão e da radiotelevisão, e que muito contribuiu para promover as políticas animais.
Relativamente à intervenção da senhora engenheira Fátima Guimarães, o assunto está em tratamento neste momento, portanto está identificada, portanto a decisão já está tomada, portanto neste momento há uma entidade que está a fazer a revisão da obra, a elaborar um prefácio e um estudo sobre a obra, e portanto está tudo em andamento para que seja publicado. Eu espero que não haja nenhum percalço, mas ainda este ano. E portanto isso foi assumido, foi decidido, e está em andamento, e portanto vamos ter unhas negras seguramente este ano. Nós não nos esquecemos do João da Silva Correia, do grande escritor sanjoanense, que é patrono de um agrupamento de escolas, e também reativamos o prémio João da Silva Correia, o prémio literário, que teve edição o ano passado, e a Câmara Municipal também já aprovou a edição deste ano, do escritor João da Silva Correia. E este ano tomamos a mesma decisão que o ano passado, que foi abrir o prémio a todo o mundo. Portanto, em edições anteriores só se podiam candidatar pessoas de São João da Madeira. Nós abrimos o prémio a todo o mundo para, enfim, potenciar a divulgação do escritor João da Silva Correia. Mas, portanto, esse assunto está em andamento e em fase de execução. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar então ao seguinte ponto, que será o ponto número 2, período da ordem do dia, e ao ponto 2.1, apreciação e votação dos documentos de prestação de contas consolidadas do ano de 2019. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, o que está neste momento em causa é aprovar o documento de consolidação de contas das entidades que formam o perímetro de consolidação do município. O próprio município, a Habitar, a Sanjotec e a Empresa Municipal Águas de São João, entidades sobre as quais o município exerce controlo ou domínio. O município tem participações noutras empresas e noutras entidades, mas são participações minoritárias, não controla essas entidades e, portanto, essas participações não integram o perímetro de consolidação de contas do município. Portanto, o documento que vos é apresentado é, digamos, a fusão, enfim, contabilística, é a operação meramente contabilística que segue as regras contabilísticas das contas de todas estas entidades. Há um resumo das contas de cada uma das entidades no próprio documento e foi junta também a certificação legal de contas pelos auditores externos da Câmara Municipal que atestam que o relatório de gestão consolidada foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais. Portanto, o município, enfim, portanto, apresenta este documento, que é um documento técnico-contabilístico, e que, enfim, agrega as contas destas entidades. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Jorge Teres tem a palavra. Muito boa noite a todos. Nesta consolidação de contas, como o Sr. Presidente já falou, a lei impõe, como na nossa situação concreta, que seja feita com as Águas de São João, a Habitar e a Sanjotec. Contudo, o município
participem outras entidades, como a Águas do Douro e Paiva, a Associação de Municípios de Terra Santa Maria da Feira, aqui com uma certa importância local, Centro Tecnológico de Calçado, ESU, que estou a ler o que está na própria referência do próprio município, Energaia, PERM e outras. De facto, a lei poderá dizer que a consolidação se faz só com estas contas. Mas quem vem com as contas à Assembleia, consolidadas, devia de ter a opinião ou de que nesta matéria deveria dar à Assembleia o mais possível de dados possível. E desde logo, nem sequer sabemos a participação do município nestas entidades. Qual é a participação? Qual é o peso desta participação? Esta informação devia ser dada. Os municípios, os responsáveis, os membros da Assembleia Municipal, enfim, que teriam toda a vantagem, estariam melhor informados em saber isso. Uma questão que para nós também seria importante é a informação e que nós não conseguimos, provavelmente, admitimos, porque nós não sabemos tudo, sabemos pouco, não é? Há aqui muito quem saiba mais. Provavelmente somos nós que não vemos. E uma questão interessante é então, e que não conseguimos ver, é que entre o município e todas estas entidades há fluxos financeiros que nós não conseguimos ver aqui. Ora, numa consolidação de contas, era importante saber todo o fluxo que existiu entre o município e cada uma das entidades, não só as entidades do perímetro consolidado, como também as entidades do tal perímetro que fica fora da consolidação. Não consigo ver. Se estiver cá, claro, agradecia que me fornecesse. Outra questão que achamos importante é, sendo nós parceiros e entidades participantes em entidades com as quais temos responsabilidade e, naturalmente, com as quais temos fluxos financeiros, era que as dívidas de médio e longo prazo estivessem conhecidas mesmo naquelas que estão fora de serviço, aquelas que estão fora do perímetro. E para nós termos a noção da importância que constitui para nós. Se nós tivermos lá uma participação de 30%, é evidente que poderemos pensar que este dado é importante. Uma questão que me causa também dúvidas, e que também não vejo, mas certamente o Sr. Presidente saberá responder, é que numa destas de dentro do perímetro, da Sanjotec, há uma dívida de 1.365.911 euros. E a pergunta que eu faço é uma pergunta concreta. Eu estou a pensar que toda esta dívida, no seu principal, no fundamental, tem a ver com a construção dos imóveis e com o financiamento disso. Certo? Então está respondido. Este abano de cabeça é suficiente. Uma questão que me faz confusão tem a ver com o relatório do auditor. O auditor conta uma narrativa que diz que em 2016 a Sanjotec foi objeto de uma ação inspectiva por parte da autoridade tributária, tendo sido verificado o IVA, o IRC, no período de 2013 a 2015. Após o exercício do direito de audição, a Sanjotec prosseguiu com um processo de reclamação quanto aos valores fixados pela autoridade tributária. Portanto, até aqui, isto é normal que aconteça. Mas o que me choca, ou pelo menos que me surpreende, é o auditor dizer que a falta de informação por parte do advogado da Sanjotec limitou a avaliação quanto à necessidade de ser constituída qualquer provisão para fazer face à eventual responsabilidade decorrente do mencionado processo.
Isto, para mim, causa-me bastante confusão, que isto tenha acontecido. E causa-me confusão que uma entidade que é 70% participada pela Câmara, que, portanto, não chegue lá e, portanto, se obrigue o advogado ou se imponha, porque eu acho que isto é, de facto, uma situação que não me parece certa e que me deixa com sérias dúvidas neste processo. Não é? Esta, concretamente, do auditor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Gual. Boa noite a todos. Hoje vou ser muito breve e não vou apresentar nada como fiz da outra vez, porque julgo que dessa altura ficou bem claro, com números, com factos, com dados concretos e não com conversa alguma fiada. E, portanto, ficou perfeitamente justificada a questão das contas. Agora, nas contas consolidadas, não são mais, tal como já foi referido, do que a soma das contas do perímetro empresarial com as contas da autarquia e, como tal, depende da participação e do resultado individual de cada instituição. Relativamente ao setor empresarial dependente da autarquia, as contas permanecem relativamente estáveis e em linha de conta com os anos anteriores. A empresa municipal Águas de São João, com uma prestação de assinalar e com uma contribuição positiva muito significativa para as contas da autarquia, segue uma trajetória ascendente, exponenciada nos últimos anos por decisões tomadas pelos executivos anteriores. Só nos próximos anos vamos começar a sentir as decisões que este executivo vai tomando e, portanto, temos que aguardar para ver e para podermos comparar. Já na empresa Habitar, a história já é outra. Na nossa opinião, esta empresa entrou nos últimos 2 anos numa indefinição e inoperância que chega a ser desesperadora. A propaganda que é feita em nada condiz com aquilo que lemos nas contas. Dizem que fazem mais apoio social e nas contas o valor diminui. Dizem que reabilitam mais casas, mas os gastos são os mesmos que noutros anos. Não conseguimos, por isso, descortinar uma linha, uma meta, um rumo. Pretendem transformar esta empresa numa coisa que não é carne nem é peixe. Duvidamos que algumas vezes tenham lido o objeto social desta empresa. O município é, porventura, a instituição que mais nos preocupa, apresentando já sinais evidentes de uma gestão descuidada sem critério. Tal como foi aqui demonstrado, com base apenas nos números apresentados, a propaganda e a demagogia que é tanta e que apenas demonstra o desconhecimento e a falta de estudo dos processos. O único aspecto positivo digno de relevo é, como afirmei na última Assembleia Municipal, a redução do prazo médio de pagamento para 22 dias. De resto, a dívida assumida continua a ser paga, o que é absolutamente normal. Aliás, só não se amortiza mais dívida porque não se investe mais. Mostrei também como os executivos anteriores amortizaram o dobro da dívida. As taxas de execução são baixas e, sem os ajustamentos aplicados, sempre revistos em baixa, não seria cumprido o mínimo exigido por lei. Ficou também demonstrado que os orçamentos foram mal elaborados pelo Sr. Presidente da Câmara e que a não execução dos valores previstos no orçamento, como verificámos, nos últimos anos aponta para inabilidade. E uma inabilidade que custou 13 milhões de euros de investimento aos sanjonenses. As receitas crescem a um ritmo mais lento, as despesas sobem e os serviços nem por isso funcionam de forma mais eficaz. O saldo corrente diminui e o Sr. Presidente da Câmara fica satisfeito por, em 2019, ter disponibilizado para investimento o valor mais baixo dos últimos 7 anos, como também apresentei. Na realidade, todos estes factos estão a influenciar negativamente o resultado líquido e poderiam ser evitados por uma gestão mais atenta. A justificação do Executivo para explicar o resultado é feita com a custa da retenção de verbas que haviam sido recebidas e gastas pelo Executivo
referente a impostos que não eram devidos e pela indenização a um funcionário. Ora, numa altura em que a arrecadação de impostos é altamente previsível, receberam uma quantia avultada de IMT e não foram verificar a origem de fundos. Mas gastam o dinheiro sem recorrer ao normal empréstimo, vangloriam-se com essa não utilização desse empréstimo e, em 2020, já falam nas restrições que este exercício apresenta por essa devolução. Ou seja, no mínimo, uma falta de prudência no exercício do cargo. Já no que concerne à indenização ao funcionário, este Executivo já tinha as previsões contabilísticas feitas e foi já da sua responsabilidade o último recurso jurídico. Assim, fica a pergunta: como podem responsabilizar o antigo Executivo quando já sabiam, ou pelo menos deveriam saber, que nas contas estavam previstos valores em caso de indenização? Resumindo, as contas consolidadas apenas servem para nós consolidarmos a nossa visão sobre o desempenho deste Executivo. E termino da mesma forma como terminei na Assembleia Municipal. Orçamentos pouco credíveis, sempre revistos em baixa, sem soluções para investimento essencial à cidade e à sua competitividade, pouco ambiciosa, pouco ousada e com pouco espírito empreendedor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Andrade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Bem, eu, depois desta intervenção, qualquer voto que não seja contra do PSD é uma falta de noção. O documento, as contas consolidadas, não é mais, obviamente, do que a junção das várias participações que a Câmara, de forma importante e efetiva, tem noutras entidades, noutras empresas. E, obviamente, que não pode ter nas contas consolidadas todas e quaisquer participações, por mais pequenina que seja, noutras empresas, sob pena de isso distorcer a realidade, para o bem ou para o mal. A dada altura, o Executivo poderia nos apresentar aqui umas contas consolidadas extra espetaculares, ou não, totalmente distorcidas por pequenas participações que se quisesse muito ter na consolidação de contas. Isso não faz sentido, nem nas contas da Câmara, nem em quaisquer outras contas. As contas consolidadas, já discutimos, há uns tempos atrás, o relatório de contas. E isto dá-nos, reforça a posição do Partido Socialista no que diz respeito às contas. Esta Câmara gera bem, esta Câmara gera com qualidade e podíamos trazer, obviamente, aqui milhentas fotografias sobre aquela que é a realidade da nossa cidade, mas sentimos que não havia necessidade. Basta sairmos à rua, basta caminharmos por São João da Madeira e aproveitarmos para sairmos um bocadinho do centro, irmos até à periferia e perceber que muito de diferente tem sido feito ao longo destes 3 anos na cidade de São João da Madeira. E tem sido diferente em vários campos. É provavelmente, já que eu disse, o Executivo com o leque mais aberto de políticas alguma vez implementadas na nossa cidade. No campo cultural, no campo social, no campo económico, no campo empresarial, a todos os níveis. Em todos os pontos da cidade, este Executivo tem feito obra. E isso está patente naquele que é um documento técnico, obviamente, mas que traduz de forma efetiva e eficaz aquela que é a atividade do Executivo. E mais, se tivéssemos dúvidas, basta também ouvirmos a própria oposição, que acabou aqui de afirmar que este Executivo é mais eficiente do que o anterior. Consegue fazer mais com menos. Consegue fazer mais com menos. Consegue chegar mais longe. E isto foi dito aqui também pelo deputado que me antecedeu, pelo Pedro Gual. Sr. Presidente, eu não previa ser quaisquer considerações, mas sobre este documento, porque achava até que era um documento altamente consensual, mas perante aquilo que ouvi, à exceção da constatação de que o Sr. Presidente é mais eficiente na sua gestão,
Foram traçados aqui alguns considerandos que eu questionei-me se estaríamos a falar da mesma cidade. Não estamos, certamente. Estas contas refletem, reforço, à semelhança daquilo que são as contas do Executivo apresentadas há uns dias atrás, há umas semanas atrás, nesta mesma sala, reflete uma gestão cuidada, ampla, diversa, a todos os níveis, em todos os locais da cidade. A cidade está claramente melhor e com um documento técnico se comprova que a preocupação é muito, muito diferente daquilo que era no passado. Sr. Presidente, estamos altamente confiantes neste documento, estamos altamente confiantes naquilo que têm sido as políticas deste Executivo para a nossa cidade, para os sanjonenses, e acho que este é que é o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Vou tentar responder às questões. Começando pela CDU, nós vamos remeter a informação da percentagem de participação do município em cada uma dessas entidades. Portanto, eu penso que isso aparece em alguns documentos, mas não está neste documento, mas isso está obviamente registado. No município são participações pequenas, por exemplo, nas Águas do Douro e Paiva, portanto, são muitos municípios que participam, é o Estado. Na Associação de Municípios, portanto, somos 6 municípios. O Centro Tecnológico de Calçado é uma participação também residual. A ERSUC tem uma participação privada e tem cerca de 3 dezenas de municípios que participam. Enfim, a Energaia também são muitos municípios. O PERM somos 6 municípios. O PERM é um parque empresarial de recuperação de materiais de terras de Santa Maria, portanto é composto por 6 municípios. O Fundo de Apoio Municipal, eu creio que são todos os municípios. E, portanto, mas nós vamos então remeter essa informação, são, enfim, participações residuais, com exceção, obviamente, do PERM e da Associação de Municípios. Quanto aos fluxos financeiros, os fluxos financeiros que existem entre a Câmara e qualquer entidade estão nas contas da Câmara que aqui aprovamos. E, portanto, estão lá espelhados nessas contas. Não é neste documento que estão lá. Enfim, nós pagamos uma cota para a Energaia, nós fazemos transferências para a Associação de Municípios e, portanto, esses fluxos estão nos nossos documentos de prestação de contas e é lá que têm que estar. Quanto à questão da Sanjotec, já respondi, portanto, esta dívida é a dívida contraída junto da Caixa Geral de Depósitos e da agência, enfim, que gera os financiamentos do BEI para a construção dos edifícios, que está a ser paga neste momento. Aliás, um dos empréstimos tinha um período de carência e o período de carência cessou justamente no ano de 2018. E, portanto, a partir de 2018, enfim, o esforço de tesouraria da Sanjotec incrementou significativamente, o que até nos levou, no quadro da Sanjotec, a fazer uma renegociação do prazo de duração desse empréstimo, logo no início do nosso mandato. Quanto à questão que suscitou, eu não tenho presente neste momento a missiva que os advogados terão enviado aos auditores, mas muitas vezes os auditores pedem aos advogados que apresentem probabilidades de êxito ou de inêxito dos casos que lhes estão confiados. E os advogados, por vezes, não conseguem dizer se a probabilidade de êxito é de 20%, 30%, 40% ou 50%. E, portanto, há sempre uma tensão dialética entre advogados e auditores, porque os auditores pedem, enfim, informações precisas sobre qual poderá ser o desfecho de um processo, para poderem provisionar X ou Y.
e os advogados, por vezes, não conseguem dar essas estimativas. Portanto, poderá ter sido isso que está aqui em causa. Agora, o grosso deste problema está, entretanto, resolvido. Era um problema de 2016 e sei que o grosso está resolvido. Mas nós vamos, então, enviar a lista à CDU, se os outros partidos quiserem, também enviaremos, sobre as percentagens de participação nestas entidades. Quanto à intervenção do PSD, não me vou demorar muito, enfim, cabe-lhe a si o papel de dizer mal da Câmara e do Presidente, e seguramente que escolhe os adjetivos os mais agressivos e contundentes que pode encontrar na língua portuguesa. Eu hoje não vou falar de poesia, mas fico amargurado quando alguém diz que a poesia é conversa fiada. Não sei se era a poesia que se referia quando falou de conversa fiada, se era a outro tipo de explicações, mas enfim, eu não vou responder, acho que não vale a pena. Enfim, as pessoas sabem o que é que temos vindo a fazer em vários domínios, nas políticas de saúde, com o Programa Municipal de Vacinação, com a montagem em São João da Madeira de uma resposta de saúde oral no Centro de Saúde, que já providenciou mais de 2.000 consultas. Sabem o que estamos a fazer na educação, com a intervenção na retirada do amianto de 7 edifícios escolares, com a obra da Serafim Leite, com a obra da Escola de Fundo de Vila. Sabem o que fizemos na reabilitação do Centro de Transportes, da Casa das Associações, do viaduto da Avenida dos Bombeiros Voluntários. Sabem das intervenções de reabilitação urbana que fizemos na Cooperativa 11 de Outubro, no bairro do Poder Local. Sabem que o maior bairro do nosso município, do Borreiro, está em reabilitação. 11 prédios numa reabilitação profunda. Sabem das obras no espaço urbano que foram feitas, enfim, no bairro do Poder Local, em frente à Escola Serafim Leite, na António Sérgio, também no bairro do Oreiro. Sabem do programa anual de pavimentações, que está a ser feito de forma estruturada e sistemática. Sabem que começaram as obras de reabilitação no mercado, que estão em curso as obras de reabilitação na praça. Sabem das medidas que tomamos na educação, na cultura, no ambiente, enfim, medidas estruturais que foram tomadas na recolha dos resíduos, que está a mudar radicalmente na nossa cidade, nos programas de educação ambiental. Enfim, o cenário de caos e de catástrofe e de inoperância que descreveu só existe na sua cabeça. Acho que não existe na cabeça de mais ninguém, mas eu não vou abanar a sua cabeça, não tenho esperanças em que o senhor mude, porque esse é o papel que lhe está atribuído e, portanto, o senhor vai desempenhar esse papel e vai sair daqui sempre satisfeito. Quanto mais contundente, mais violento, mais agressivo for, mais o senhor sairá daqui airoso e feliz. Olhe, não lhe gabo a sorte, nem lhe gabo o papel que desempenha. Só lamento é um ponto, é que diga que a nossa gestão custou 13 milhões de euros à cidade. Isso é que eu acho já um pouco enganoso, dizer isso. É enganoso, porque sabe que isso é totalmente falso e inventado. Há dias falou-se aqui em 14 milhões, portanto estão a somar o mesmo dinheiro sempre, cada ano, do PEDU, e portanto é uma tremendíssima falsidade que eu acho que deve, enfim, bradar aos céus, mas enfim, não vou deter-me nisso. Quanto à questão que o PS colocou, agradeço as referências e, portanto, são estes os esclarecimentos que eu tinha para dar neste momento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Segundo as intervenções, o Sr. Deputado Jorge Cortes, faz favor. Ainda bem que o Sr. Presidente entendeu que aquilo que eu disse não era pôr as entidades participadas pelo município em valores baixos, passá-las para o perímetro de consolidação.
como alguém entendeu. Não era, de facto. O que era ter informações sobre estas entidades onde participamos. Desde logo, agradeço, enfim, a participação em cada uma delas. E depois era também as dívidas destas entidades, e se diz que em algumas é irrelevante porque temos uma percentagem pequenina, noutras já é importante, porque quer na Associação de Municípios de Terra Santa Maria, quer na PERM, portanto, teremos uma participação mais significativa, não é? Portanto, eu achava que era importante que nesta altura soubesse. E sobre os fluxos financeiros. Eu, enfim, esforço-me muito por aprender. Nunca fui aquele aluno que era muito inteligente e que não precisava de estudar para aprender. Tinha que estudar, não é? É uma virtude. Há aqueles que são iluminados e olham para as coisas e sabem lá. Francamente, eu olhei para as contas que aprovamos há dias. E não vejo lá com essa facilidade os fluxos financeiros assim todos claros e todos distintos. Não vejo. Se o Sr. Presidente acha que estão lá, eu vou ver outra vez, mas nessa altura vou ter consigo para que me diga exatamente onde é que estão. Tenho dito. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Pedro tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria lhe dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, eu não vim aqui ofender ninguém. E não ofendi ninguém em momento algum. Quando diz que eu escolhi os adjetivos piores que existem na língua portuguesa, bem, eu nem acredito que diga uma coisa dessas, porque, em primeiro lugar, eu não me referi diretamente ao Sr. Presidente. Disse que os orçamentos que apresentava e depois as taxas de execução são sempre revistas em baixa, o que é uma verdade. Essa baixa custou 13 milhões de euros aos sanjoandenses, é verdade, eu demonstrei ali da outra vez, e o que é certo é que até hoje não me conseguiram provar o contrário. Estou à espera. Mas não é com conversa, nem é com poesia. E, obviamente, que a poesia não é conversa fiada. E não me estava a referir à sua intervenção, mas sim aos dos seus correligionários do PS. E, portanto, ou me demonstram, tal como eu fiz, com números, mas os números que são retirados do orçamento e das contas, que as coisas evoluem noutro sentido, ou então, mais vale não dizer mais nada e ficamos assim, porque eu foi isso que fiz. Eu demonstrei com valores retirados dos documentos que a Câmara nos faz chegar. Mas pronto, a seu tempo nós iremos mostrar para toda a gente como é que a cidade foi gerida e como é que ela evoluiu nos últimos 4 anos. Tudo aquilo que o Sr. Presidente fez referência, há mais de 2 anos que nós ouvimos exatamente a mesma coisa. Parece uma cassete que é sempre a mesma que vai passando. Sempre a mesma coisa. Nós já sabemos disso tudo. Eu queria saber era mais novidades. O que é que vem por aí? Tudo aquilo que fez referência, nós já conhecemos e grande parte de tudo aquilo que fez referência foram cabimentações orçamentais que vieram de executivos anteriores, não foram feitas por este executivo. E, portanto, e algumas ideias também vieram dos executivos anteriores, tem toda a razão. Finalmente, e para terminar, porque não me quero alongar muito mais, Sr. Presidente, eu não saio daqui feliz e contente, conforme disse, porque a cidade não está a evoluir como eu gostaria que estivesse e como os sanjoanenses gostariam que estivesse. E, por isso, nunca posso sair daqui satisfeito enquanto eu for à cidade, como o Sr. Deputado Rodolfo disse, e é muito fácil de ver tudo e até era possível tirar fotografias. Eu só vejo obras de cosmética. Mas também, como toda a gente sabe, a cosmética só serve para uma coisa, para esconder o que está por trás.
não serve para mais nada. É para isso que serve a cosmética. E, portanto, só sairei daqui feliz e contente no dia em que eu vir a cidade a avançar e no dia em que eu não vir os outros municípios vizinhos ao nosso a ultrapassarem sistematicamente em tudo. Tal como também demonstrei ali com notícias que foram publicadas por meios de comunicação social e que mostram concretamente que os municípios nossos vizinhos estão a avançar muito mais do que o nosso. E também não vi, podem abanar a cabeça, mas demonstrem que estou enganado. Mais uma vez faço essa referência. Demonstrem que estou enganado, mas não é com meras palavras. É com coisas concretas que eu queria ver. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende usufruir de uma segunda intervenção? O Sr. Presidente tem a palavra. Enfim, obras de cosmética, portanto, é muito importante perceber que o PSD considera que as repavimentações são obras de cosmética, portanto, aquilo não deve ser bituminoso que lá está, deve ser pó de arroz. Eventualmente, eu acho que a retificação da Rua João de Deus e o edifício que se demoliu, corremos o risco de, se formos a caminhar por lá, ainda bater no próprio edifício. Isso é cosmética. É provável que o senhor ainda tenha em mente que o edifício está lá. Enfim, não vale a pena, acho que demorarmos muito neste debate. O nivelamento de passadeiras para invisuais é cosmética. Sermos uma cidade inclusiva é cosmética. É bom saber como é que o PSD avalia isto. Termos uma resposta de saúde oral no nosso município que abrangeu 2.000 consultas é cosmética. O programa de vacinação infantil é cosmética. O programa fora é cosmética. As boxes que fizemos no Canil é cosmética. E, portanto, a reabilitação do bairro do Orreiro é cosmética. Enfim, portanto, não vale a pena, de facto, alimentar este debate, porque os senhores vão sempre querer transmitir a ideia de que nós não fizemos nada. E vão reduzir a pó tudo aquilo que nós fizemos. Portanto, esse é o seu papel, é o que o senhor vai fazer, mesmo que no seu íntimo saiba que está errado. E eu acho que o senhor sabe que está errado. Sabe que está errado no seu íntimo. E depois, os senhores, portanto, fazem o discurso da cosmética, o discurso, enfim, do pó de arroz, da maquilhagem, enfim, da aparência, que é uma coisa muito interessante, e depois tentam entrar numa lógica de fake news. Fake news, que é agora a história dos 13 milhões. E, portanto, o dinheiro que estava no orçamento de 2017, eu creio que já estaria até em 2016, não sei, 2017, 2018, do PEDU que não foi sendo executado, milagrosamente engordou. Portanto, inchou. O dinheiro inchou e somaram dinheiro que teve orçamentalmente previsto e que é sempre o mesmo. Essa então é que é de gênio. De facto, eu digo-lhe o seguinte, se o senhor tivesse a capacidade de transformar 1 euro em 1000, assim com base numa intervenção ali no público, eu até me demitia para o senhor vir para aqui exercer as minhas funções. Mas sabe, isso não existe, é mentira, é falso. É falso, é pura e simplesmente falso. Portanto, pode investir nisso, pode fazer um milagre, querer fazer um milagre da multiplicação do dinheiro, enfim, que não, acho que não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum. Olha, o senhor, se quer que lhe mostre que estou errado, basta ler os documentos e saber ler os documentos. Como é que eu lhe posso mostrar? O senhor vem aqui dizer que, imagino que o senhor vinha aqui dizer que em São João da Madeira estava uma nave espacial pronta a lançar-se para Marte. E eu dizia-lhe que não. E o senhor dizia, demonstre-me que eu estou errado. Eu tinha que pegar em si, não é? E percorrer todos os metros quadrados da cidade
para lhe demonstrar que a nave espacial não estava aqui. Depois, se calhar, o senhor dizia, olha, ela é capaz de estar no subsolo. Imagino que era eu ter que ir ao metro do Porto, contratar uma retroescavadora para escavar o subsolo todo. E, portanto, olha, o senhor pode dizer o que quiser, mas quando uma pessoa diz uma coisa que não é verdade, não cabe a outrem demonstrar que isso não é verdade. Numa relação de boa-fé, as coisas não são assim. Porque senão era muito fácil. Uma pessoa vinha aqui, dizia o que queria, inventava, e depois ficava no ar a mentira, e o destinatário da comunicação tinha o ónus de estar sempre a desmentir tudo. Bem, olha, eu não sou pago para isso, eu sou pago para resolver os problemas das pessoas e não para estar a desmentir as falsidades que o senhor diz. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, segunda intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Pessoa, cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caras e caros sanjonenses. Isto é mais uma daquelas que o Sr. Presidente gosta muito e que eu já aqui vim fazer algumas vezes, que eu não ia dizer nada, mas agora dei uma vontade de dizer qualquer coisa. Sr. Presidente, eu já disse aqui na última Assembleia Municipal que os senhores continuam-se a enervar muito e é surpreendente ver a forma como se enervam com esta forma objetiva que o PSD tem de desmascarar a vossa incapacidade. Repare, nós, Sr. Presidente, não somos nós que vivemos numa fantasia. Nós somos de um tempo em que as nossas taxas de execução eram sempre superiores a 90%. Investíamos dinheiro na cidade, maioritariamente através dos fundos comunitários, e sem a ajuda do PEDU. E, nesse tempo, nós fizemos inúmeros investimentos durante 16 anos, e os sanjonenses também se lembram disso. Repare, no primeiro mandato do Dr. Castro Almeida, se quiser falar em educação, eu também posso recordar que foi o mandato mais curto da história, mandato mais curto sempre, e só no primeiro mandato, teve 3 anos, nós requalificamos 11 escolas. Se quer falar em cultura, quando nós assumimos a Câmara Municipal, nós não tínhamos espaços culturais. Criamos a Poesia à Mesa e, a partir daí, requalificamos o espaço da cultura, construímos a Casa da Criatividade e, ao nível da economia, construímos a São Jotec 1 e 2 e, a partir daí, começamos a desenvolver verdadeiramente a nossa cidade. Repare que, quando o senhor fala nos 14 milhões que eu referi aqui na última Assembleia, e eu vou recordar aquilo que eu disse acerca dos 14 milhões. Disse que em 2018, e é preciso fazer as contas, e as contas fazem-se muito facilmente, e o senhor sabe que é verdade. Em 2018 faz-se um orçamento de 27 milhões de euros. Corrige-se para 22 e executa-se 19. Se nós olharmos às previsões iniciais, à previsão inicial desse orçamento, perdemos 8 milhões de euros nesse orçamento. Em 2019, fazemos um orçamento de 25 milhões e executamos 19 milhões. Se olharmos à previsão inicial desse orçamento, são mais 6 milhões. Isso dá 14 milhões, Sr. Presidente. E é daí que vêm os 14 milhões. E eu disse também que se olhássemos para as previsões finais, perdemos a oportunidade em 2 anos de investir 8 milhões de euros. Eu sei que é mais bonito dizer que perdemos a oportunidade de investir 8 milhões de euros do que dizer que perdemos a oportunidade de investir 14 milhões de euros. Quer que sejam os 8 milhões de euros, que seja. Em 2 anos perdemos a oportunidade de investir 8 milhões de euros. Mas a verdade é uma, nós confrontamos-lo sempre com resultados das suas políticas, das suas escolhas e os dados são concretos, são factuais, não há nada que o Sr. Presidente nunca teve essa capacidade de desmentir também com os números aquilo que nós apresentamos aqui e a nossa posição é muito clara, com as condições que nós temos, tanto a nível local, tanto a nível da autarquia, como a conjuntura nacional que temos, nós podíamos e devíamos ter feito mais.
E isso é claro. E das duas, uma. Isso só não acontece ou porque não gostamos da cidade ou porque não somos capazes. Nesta sala, eu tenho a certeza absoluta que toda a gente gosta da cidade. E, portanto, das duas... Portanto, é claro que só não se faz mais porque, efetivamente, não há capacidade para tal. E isso deixa-me triste e digo também, e respondendo a si, tal como respondeu ao professor Gual, nós não saímos daqui contentes, saímos daqui tristes e o Sr. Presidente vai um dia deixar de ser Presidente da Câmara, ou por não poder se candidatar mais, pela escolha dos sanjonenses, por escolha própria, um dia vai deixar de ser Presidente de Câmara. E quando olhar para trás e sentir que a cidade está a ser desaproveitada, está a desaproveitar e está a arrumar um caminho que não era o caminho que o Sr. Presidente tinha, o Sr. Presidente vai se sentir mal e certamente vai ter a opinião que hoje o PSD tem. Hoje estamos a seguir um rumo diferente daquele que estava a ser seguido, já que gosta de falar tanto nos fundos comunitários, a realidade é uma, nós deixamos a cidade nos primeiros 3 lugares da execução dos fundos comunitários, hoje o Sr. Presidente contenta-se com o 7º lugar. Ontem tivemos a visita tem que terminar, já passou os 5 minutos. Vou terminar dizendo o seguinte, nós ontem tivemos a visita do Dr. Castro Almeida numa sessão partidária e ele fez referência a isso, que é com alguma tristeza que olha agora para o rumo que a cidade está a tomar relativamente aos fundos comunitários, que, como aqui já referi também, em tempos de pior memória, em tempos de intervenção da Troika, em tempos em que a cidade e o país passavam por grandes dificuldades financeiras, foi através dos fundos comunitários que o PSD conseguiu executar mais 4 milhões de euros do que aquilo que tinha previsto. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Tens, não percebi, é uma interpelação. Pedido de esclarecimento. Eu tenho uma segunda intervenção do deputado Rodolfo. Pode preparar pela segunda intervenção? Sr. Deputado. Eu estava a tentar ver se tinha prioridade. Pronto, então. Ok. Faça a favor, Sr. Deputado. Eu estou a achar este ping-pong muito interessante para a cidade cresce neste ping-pong, nesta dialética de debate e, portanto, quanto a isso, estou bastante divertido. Mas há aqui uma questão que eu, embora já tenha sido aqui acusado de me esquecer, não sei o quê, por outras pessoas, há uma questão que eu ainda penso que tenho boa memória e, portanto, o pedido de esclarecimento é ao jovem Gonçalo, que ele disse que o Dr. Castro Almeida teve um mandato de 3 anos. Ora, conheço mais ou menos a história disto e, pelo que eu me lembro, os primeiros mandatos, 76, 79, 82, 85, e a partir daí foi sempre 4 anos. 85, 89, 93, 97, 2001, 2005. Portanto, o Dr. Castro Almeida, no primeiro mandato, penso que teve 3 anos. Como? Teve 4 anos. 2001, o Sr. Deputado termina o seu pedido e depois a quem ele pede o esclarecimento responde. 2001, 2005, é o que eu penso, não é? É que eu gosto da história. O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes pretende responder, peço desculpa. É para responder só à questão. Respondendo à questão do Sr. Deputado Jorge Cortês, o mandato não teve os 4 anos que são normais. Não teve a duração de 4 anos. Teve a duração de 3 anos e mais alguns meses. Não duraram os 4 anos. Portanto, foi essa a questão que eu apresentei. 3 anos e quantos meses? Isso eu não lhe sei responder. Sei que não teve os 4 anos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço silêncio na sala, por favor. E o Sr. Deputado Rodolfo Andrade para uma segunda intervenção. Silêncio, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ping-pong, ou debate, conforme lhe queiram chamar, é engraçado, mas também é útil e é legítimo. E, normalmente, quem não gosta de ping-pong são os apanha-bolas. É da vida.
O PSD vive numa realidade completamente paralela. Os senhores falam que são do tempo. É verdade, os senhores são do tempo. Os senhores são do tempo em que o amianto nas escolas era uma realidade. Atualmente, lamentavelmente atrasado, Sr. Presidente, peço desculpa, o amianto é uma realidade, mas fora das escolas. Os senhores são do tempo em que qualquer cidadão com mobilidade reduzida circulava nas ruas. Atualmente, com a quantidade de repavimentações, correções de estradas que se fizeram, a mobilidade é já uma realidade. Mas isso é, conforme também foi dito pelo PSD, uma operação de cosmética. Os senhores estão do tempo também em que miravam apenas as obras na Serafim Leite. Atualmente, as obras da Serafim Leite são para nós uma realidade, são para vocês também uma operação de cosmética. E cuidado com o que dizem sobre a operação de cosmética na escola Serafim Leite. Os senhores são do tempo em que os cidadãos, para circular na Mourisca e no Parrinho, circulavam em situações perigosas. Perigosas. Perigosas para a saúde. Nós fizemos acessos, mas também para vós isso é uma operação de cosmética. Os senhores são do tempo em que se jogava à chuva no pavilhão Paulo Pinto e se chamam àquilo uma operação de cosmética, então, sim senhor, nós também lá fizemos uma operação de cosmética. Os senhores são do tempo em que fizeram uma bela operação de cosmética num parque infantil radical de atividade, seja lá o que for, no Parque do Rio Ulo. Nós somos do tempo em que fizemos uma operação de cosmética e retiramos de lá aquilo. Melhoramos a circulação, aumentamos a pista do Parque do Rio Ulo. Mas há muito mais. Mas há muito mais espalhado pela cidade. Nós somos do tempo da operação de cosmética, do parque de estacionamento da Oliva. Nós somos do tempo de uma mega operação de cosmética, onde nunca, em situação alguma, os eventos culturais tiveram tanta gente como tiveram nos últimos 3 anos. Referência a nível local, regional e até nacional. Nós somos desse tempo, do tempo das operações de cosmética. Se é isso que lhe querem chamar, chamem. É claro que se fosse o PSD, as políticas eram diferentes. O Presidente da Câmara seria diferente. Os vereadores seriam diferentes. Não temos a mínima dúvida disso. No entanto, há uma coisa que eu acho que os senhores ainda não se aperceberam. Os sanjonenses não quiseram o PSD para governar a cidade. Os sanjonenses não quiseram as políticas do PSD para o futuro da nossa cidade. Confiaram no Partido Socialista, confiaram nas políticas do Partido Socialista, confiaram nas propostas do Partido Socialista e para o próximo ano estamos disponíveis a ser julgados pelos sanjonenses e eles sim têm a legitimidade suficiente para dizer quem é que está no tempo certo, com as ideias certas e com as ações corretas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? O Sr. Presidente pretende intervir? Muito obrigada. Vamos não então... quero dar mais esclarecimentos. Acho que já esclareci tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Está então aprovado por maioria. Vamos passar então ao ponto seguinte. 2.2, desafetação de parcela de terreno, cita à Rua 16 de Maio. Sr. Presidente, pretende falar? Muito obrigado. Eu creio que se ouve, assim. Ouve. Sim, sim. Muito obrigado. De facto, o que está em causa aqui é deliberar se uma parcela com 189 metros quadrados, que está integrada no domínio público do município, pode ou não pode ser desafetada do domínio público, passando para o domínio privado do município, de modo a que, futuramente, a Câmara pondere a sua alienação. Este processo, como é transparente pela informação que vos foi junta, é desencadeado por um requerimento de um município que pretende adquirir uma parcela, enfim, unitária de 300 metros quadrados, a ser composta por esta parcela que sairá do domínio público,
com 189 metros, e por outra parcela, com o restante e o remanescente, a destacar de um artigo predial urbano que também é propriedade do município. Portanto, a fusão da parcela que está hoje aqui em discussão com o destaque dessa outra parcela daria os 300 metros quadrados. E, portanto, do ponto de vista do urbanismo e do planeamento e das necessidades de utilização do solo do município, este terreno de 300 metros, enfim, não tem relevância, não é necessário para o município. Enfim, os senhores seguramente que conhecem, é na rua Bartolomeu Dias, ali em frente ao pé da 8ª Avenida, está aqui assinalado o mapa, a localização, e é um terreno que naturalmente contigua com uma propriedade deste município, e que ele pretende para, digamos, melhorar as condições de funcionamento da sua operação. Portanto, do ponto de vista de planeamento, isso é claramente visível e evidente indo ao local, estas parcelas para uso do município não terão qualquer destinação, mas podem ter naturalmente uma destinação adequada para a atividade económica deste município. E, portanto, é a nossa intenção, futuramente, proceder à alienação a este particular, mas para isso é necessário que a Assembleia autorize primeiramente a desafetação. Este documento já foi aprovado na Câmara, foi também sujeito a consulta pública, não houve qualquer oposição ou reclamação de qualquer município e, portanto, basta agora, se a Assembleia assim o entender, que seja tomada esta deliberação para que depois se desencadeiem os procedimentos de alienação. Portanto, transparentemente, é isto que está aqui em causa. Sempre que a Câmara pede uma desafetação, creio que é dever da Câmara dizer para que é que quer o bem, depois de desafetado do domínio público, e, portanto, é isso que está neste momento aqui em causa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as intervenções. Sr. Deputado Jorge Cortes tem a palavra. Sr. Presidente, eu tenho sempre muitas reservas à alienação de parcelas do domínio público, porque muitas vezes elas vêm engatadas. Muitas vezes, ao longo da vida da Câmara, destes anos todos, e ainda uma última veio para aqui, já com este Executivo, gatada. Lembro-lhe que foi-nos fornecido, isto numa rua ali nas proximidades do grupo dos patriotas sajonenses, havia uma parcela, não é, que estava no domínio público para ser trocada por outra parcela. E foi-nos fornecida uma planta que não estava atualizada em termos de implantação. E nós, ao irmos ao local, e como costumamos ir ao local, verificamos que em cima da parcela, que supostamente seria um caminho público, estava já um edifício construído há 2 ou 3 anos. E, portanto, não nos foi sequer dada esta explicação. Portanto, o senhor diz que está transparente aqui o que é pedido. Está? Penso que sim. Penso que sim. Está transparente o que está pedido. Percebo o que é que quer pedir. Portanto, já não é na rua Bartolomeu Dias a parcela. É na rua 16 de Maio, que é uma perpendicular à Bartolomeu Dias. E, por outro lado, não se percebe porque é que se quer regularizar uma situação que, de um imóvel que tem frente para a Bartolomeu Dias, quando se quer fazer um terreno que é público, que até é espaço de estacionamento e que tem sido usado como espaço de estacionamento, mas é público uma parte, a outra parte é do município e, portanto, e que tem continuidade com um pequeno espaço verde e que o município devia de arranjar, facilitando, sim, ao prédio que está no 16 de Maio, uma entrada em condições, porque eles
fizeram o edifício está licenciado, e o outro espaço devia ser integrado na urbanização, porque não se vai pôr tudo. Aquilo vem uma extensa zona, que é do município, que naturalmente é para dar melhor passeio, porque o passeio é muito estreito ali. Aquilo é um passeio que terá 1 metro, não é? O passeio é muito estreito, não dá para andar de cadeira de rodas, por exemplo, já que falámos em o passeio que lá está não dá para andar de cadeira de rodas. E, portanto, nós achamos isto, não vemos razão para se fazer esta alienação dos 300 metros, nem vemos razão para se fazer esta desafetação dos 189, o total dá 300 metros, não é? Penso que são 189, portanto não vemos razão e, portanto, vamos votar contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? O Sr. Presidente pretende responder? Eu também fui ao local, como devem calcular, e, portanto, os nossos serviços foram ao local. E, portanto, nós vemos razões para fazer a desafetação, portanto, é uma discordância. Portanto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então... Sim. Segunda intervenção, desculpe, Sr. Deputado. Sim. Sim. Os serviços, pelo que dizem aqui, quer dizer, não vêem razão para se fazer a desafetação. Os serviços dizem que em função da disposição programada, nada tem a opor. Mas, quer dizer, nada tem a opor também não é dizer que estamos a favor disto. É como Herodes lavou as mãos, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Pretende intervir, Sr. Presidente? Bem, senhor, os serviços não têm que dizer que estão a favor. Portanto, isso tem a ver com as regras de funcionamento da administração pública. O que é perguntado aos serviços é se, e aqui estamos a falar da divisão de planeamento-ordenamento, o que é perguntado aos serviços, o que os serviços têm de avaliar é se a operação pretendida põe em causa algum plano, algum projeto, alguma necessidade pública para aquele local, alguma intervenção futura, algum interesse urbanístico, algum regulamento. E, portanto, a missão dos serviços não é dizer eu aprovo a pretensão dos cidadãos. Não é isso que é pedido, não é exigível aos serviços. Quem tem que tomar essas decisões somos nós. Portanto, os serviços dizem nada tem a opor, porque não identificaram no planeamento existente no município qualquer necessidade ou utilidade municipal para aquela parcela, pelo menos que seja mais preponderante ou relevante do que o interesse do particular, que também é relevante, é meritório, é legítimo, é lícito, que está aqui em causa. Portanto, eu só queria dar este esclarecimento sobre o modo como os serviços devem ou não informar as questões que lhes são colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos então passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado então por maioria. Passamos ao ponto seguinte, ponto 2.3, relatório trimestral de execução orçamental de 2020, primeiro trimestre, Habitar São João. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Cumprindo, enfim, os procedimentos, está aqui presente a Vossas Excelências o relatório do primeiro trimestre de 2020, com o comparativo de 2019, sobre a atividade da Empresa Municipal de Habitação. Este documento compara com o primeiro trimestre de 2019, sendo certo que o grande volume, enfim, de atividade da Habitar foi nos trimestres depois subsequentes, mas é esta a comparação que é solicitada e, portanto, o documento fala, enfim, das obras, dos encargos, dos encargos com condomínios e dos encargos com pessoal e reflete a atividade da Habitar. Posso acrescentar que, recentemente, hoje mesmo e na passada sexta-feira, fizemos entregas de casas, eu creio que foram 7,
entregamos 8 habitações que vagaram e que foram de imediato reabilitadas. E, portanto, foi um momento muito importante e gratificante verificar como o ingresso na habitação social com rendas, de facto, reduzidas e apoiadas, muda radicalmente a vida das pessoas. E é por isso que nós iniciamos o ano passado uma política que denominamos de reabilitar já. Isto é, a empresa faz um grande esforço operacional para que, logo que um apartamento vague, ele seja reabilitado no mais curto espaço possível. Não podemos tolerar que alguns apartamentos esperem alguns anos para ser reabilitados. Portanto, a empresa tem esta nova dinâmica, esta preocupação, e foi por isso que o ano passado entregamos 36 casas, este ano já entregamos 8 e vamos entregar mais, seguramente, à medida que os apartamentos vagarem e tencionamos fazer a reabilitação de imediato. Foi também por isso que o ano passado houve transferências líquidas significativas do orçamento da Câmara para habitar, numa medida que iremos prosseguir se for necessário. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Jorge Cortes tem a palavra. Eu li o relatório com atenção e cinjo-me aos números. E, portanto, os números que nos deu, e que são aqueles que estão no relatório, que a empresa nos dá, e que estão no relatório, provavelmente poderia haver mais informação, mas, pronto, é aquele modelo de relatório. E queria falar para ver se a minha interpretação está certa ou mal. Face aos números que estão lá, das rendas, eu estimo que em 2019, no primeiro trimestre, tínhamos 601 habitações e em 2020 tivemos mais 18. Este número, face às rendas que lá está, face aos dados que lá estão, eu estimo que seja, em 2018, tínhamos 601 habitações alugadas, entregues, e, desculpa, em 2019 tínhamos 601 e em 2020 tínhamos 619, portanto, mais 18. Eu gostava de saber se isto era verdade ou se é interpretação minha. Também me dá a impressão que a renda média será dos 49 euros. Não sei se estou a causar alguma perturbação. E tenho uma pergunta que é assim: qual é o número de casas desocupadas atualmente na Habitar? Outra pergunta que é: qual o número de inscritos a pedir habitação social? Outra é: qual o estudo que o município tem que determine o número de habitações que serão necessárias, que estimam, para a população sajonense atual? Habitação social. Uma última questão. A CDU reclama há muitos anos mesmo, que a possível integração de 12 habitações, que eram daquelas consideradas da GNR, e 32 habitações da PSP, portanto, na GNR, penso que só lá tem 2 pessoas, ou tinha, bem que vida diminuir, já teve 3 nos últimos anos. Na PSP, das 32, se calhar não tem 26, tem 26 casas ou mais desocupadas. Isto tudo são 44 habitações, estão vagas há algum tempo. Nós levantamos isto já há vários mandatos e gostávamos de saber se há alguma evolução, porque todos os presidentes, mais ou menos, tentaram abordar este assunto. Eu quero saber se há alguma evolução, porque estas casas continuam, em grande quantidade ali,
perdidas. E, portanto, não me parece justo, nem normal, nem racional, que isto assim continue. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Sr. Deputado Artur Nunes. Acho que sim. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente, efetivamente este é um documento realmente que, por facto de ser simples, no fundo está completo e diz muito bem qual é a responsabilidade da Habitat quanto à sua função. Posso dizer que, efetivamente, o caminho certo quanto à execução orçamental do primeiro trimestre de 2020, portanto, este é realmente o caminho certo. Pegando nos números do deputado da CDU, por acaso é engraçado que também fiz aqui estas contas. Portanto, em 2019, a média das rendas era 601 e em 2020 a média é 619. Mas eu julgo penso eu, e o Sr. Presidente, por favor, pode-me dizer, que isto são o número de rendas processadas. Portanto, isto quer dizer que deve ter rendas atrasadas. E foram processadas. Não, é o número de habitações. Ok. Pronto. O que é certo é que houve aqui um grande esforço por face entre 2019 e 2020, com cerca de 5 mil euros, portanto, as chamadas rendas processadas, com o valor assinalável, digo eu, penso eu que está aqui. Eu já agora gostaria, por favor, se me dissesse, dentro destes números, se há muita renda atrasada na Habitat. A renda social, claro. Mas aqui embaixo, no primeiro quadro. No segundo quadro, tem aqui a ação social. Eu confesso, peço desculpa a minha ignorância, quanto a encargos com a ação social, não sei quais atividades desenvolvidas efetivamente neste setor. Gostaria realmente de saber o que é certo, o que eu sei dizer, por facto do valor em si ser menor que em 2019, isto não quer dizer que não houvesse mais desenvolvimento social na Habitat. Porque diz aqui, justificado pelo facto de diversas atividades não terem tido, a sua maioria, qualquer encargo direto nas contas da Habitat São João. Isso não quer dizer que, efetivamente, houvesse menos ação social nesta área. Portanto, estou convencido que, efetivamente, houve mais desenvolvimento social, como diz aqui. Quanto aqui aos condomínios, Sr. Presidente, condomínios, eu também não percebo qualquer coisa, que eu gostava realmente de saber do seguinte: se são os inquilinos da Habitat a administrar o próprio local onde residem, portanto, no próprio bloco, ou se há alguma empresa de condomínios, caso haja frações em bloco, sendo propriedade do município, seja maioritária. Ou seja, sendo um bloco propriedade do município maioritário, se a organização de condomínios está feita através, efetivamente, de alguma empresa de condomínios, ou são os inquilinos, embora minoritários, que tenham a fazer esse trabalho e a zelar, efetivamente, pelo seu bem-estar e a parte habitacional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não percebi se havia mais inscrições. Mais alguém? Sr. Deputado Leonardo, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos, caros autarcas, caros sanjonenses, Srs. Vereadores. Sr. Presidente da Câmara, o Partido Socialista quer congratular este Executivo pela apresentação deste relatório de execução orçamental do primeiro trimestre de 2020 da Habitar de São João. Este é um relatório de transparência, que surge no âmbito do contrato-programa que, pelo segundo ano consecutivo, foi otorgado entre a autarquia e a Habitar e que dá a possibilidade à Câmara e a esta Assembleia de controlarem e fiscalizarem a atividade desta empresa municipal, o que nem sempre acontecia em mandatos anteriores. Já que foi dito hoje, e de forma irresponsável, que provavelmente este Executivo nem sequer leu o objeto social desta empresa municipal. E, pois bem, eu a isso respondo desta forma. Os anteriores Executivos provavelmente não leram sequer os estatutos desta empresa. Porque eu, por acaso, trouxe a proposta que o Sr. Presidente, em fevereiro, endereçou à Câmara e depois à Assembleia do contrato-programa com a Habitar em 2020. E, a determinado momento, o Sr. Presidente diz-nos que a prossecução do objeto social definido no artigo 3º dos presentes estatutos depende da celebração de um contrato-programa entre a empresa e o município de São João da Madeira, representado pela Câmara Municipal de São João da Madeira. E depois diz-nos mais à frente que o primeiro contrato-programa estabelecido entre o município de São João da Madeira e a Habitar São João foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2008. E na linha seguinte, passa no ano 2019. E, portanto, das duas uma. Ou o Sr. Presidente, que eu tenho a certeza que não aconteceu, lembrou-se de saltar 11 anos, ou o PSD se esqueceu durante 11 anos de fazer um contrato-programa com esta empresa municipal. Isso é grave. E é a pergunta que eu deixo ao Sr. Presidente, se de facto isto aconteceu. Voltando a este relatório trimestral de execução, importa também dizer que, certamente, e sendo estes os dados do primeiro trimestre, já terão alguma influência da pandemia da Covid-19, que chegou a Portugal mais ou menos no início de março, e é expectável que no próximo trimestre ainda tenha maior influência esta questão da pandemia nestes dados, designadamente no que diz respeito à reabilitação de apartamentos, mas importa salientar que neste contrato-programa que está em execução este ano, o município tem previsto apoiar com 250 mil euros a Habitar São João para obras de conservação e beneficiação do edificado municipal. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, este deve ser também um momento de balanço do trabalho que este Executivo do Partido Socialista tem feito no que a habitação social diz respeito. E para o Partido Socialista, este balanço é francamente positivo. Atrevo-me a dizer que o PS está a revolucionar a habitação social em São João da Madeira. Com uma visão de futuro, com as políticas adotadas têm resultado em profundas melhorias práticas na vida dos sanjonenses e permite-nos ainda vislumbrar no futuro uma estratégia coerente e ambiciosa. Desde logo, através da requalificação de habitações que estavam degradadas e desocupadas, mas também a candidatura que está a ser preparada ao programa Primeiro Direito e a aquisição que está a ser negociada dos edifícios da PSP e da GNR. Mas no Oureiro, em Fundo de Vila, no Poder Local, na Mourisca, no Parrinho, na Devesa Velha, em todos estes locais, entre outros, é notória a valorização que este Executivo tem feito do espaço público e que está a ser levada a cabo e que vai continuar a ser levada a cabo. Estamos perante, por isso, uma autêntica revolução nos bairros, no modo como este Executivo olha para a cidade como um todo, como se acarinha, como se valoriza o espaço público nestes locais, como se dignificam as condições de vida de quem vive em habitação municipal, como se promove a coesão e a integração social através da ação social direta, mas também através da cultura e do desporto que temos levado a esses locais. É preciso dizer aos sanjonenses que, por tudo isto, o Partido Socialista só pode estar orgulhoso do trabalho que tem realizado e motivado em continuar a fazê-lo, que é dar melhores condições de vida ao nosso povo. Esta é a política do PS. Construir uma cidade solidária, orgulhosa de si mesma, que se desenvolve como um todo e onde nenhum sanjonense ou bairro ficam outra vez para trás. Com sensibilidade, ousadia, esta Câmara Municipal e a Habitar São João estão a cumprir o que o PS apresentou no seu programa eleitoral.
em 2017 e estão a ir muito além das ansiadas e prementes obras de requalificação das habitações municipais. É caso para dizer quem viu e quem vê estes bairros sanjoanenses. Isto não é conversa fiada, porque conversa fiada é um discurso ardiloso com que se pretende enganar alguém. E quem faz, como este Executivo faz, não pretende enganar ninguém. Nós trabalhamos, não dizemos que vamos fazer. Fazemos. Mas a língua portuguesa é tramada. E para fiar é preciso confiar. É preciso acreditar. E é isso que o Partido Socialista quer dizer aos sanjoanenses. Podem fiar, podem continuar a acreditar que o Partido Socialista vai continuar a pugnar pelos seus melhores interesses. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço as intervenções. Quanto às questões que foram colocadas, vou tentar responder. Enfim, o valor da renda média, enfim, apura-se, enfim, fazendo uma operação aritmética. Nós temos diversas rendas de 4 euros, de 10 euros, de 12 euros, enfim, são várias. As rendas são calculadas em função do rendimento, como sabe, mas é possível apurar uma renda média, não é? Mas é uma operação matemática. Quanto ao número de ocupações desocupadas, habitações desocupadas ao dia de hoje, portanto, muito recentemente nós tivemos integrações em lares de idosos, tivemos, infelizmente, falecimentos e pessoas que saíram por sua vontade e, portanto, estão prestes a reabilitar, neste momento, apenas 5 habitações. Como eu disse, entregamos 8, há dias, as saídas são constantes, a rotação é constante, neste momento temos 5. Quanto às rendas processadas, portanto, aqui a expressão processadas não se refere a processos judiciais. Processadas são rendas faturadas pela empresa aos seus inquilinos. Portanto, é o número de rendas que foram efetivamente lançadas e cobradas pelos inquilinos. Portanto, não está a falar de processos judiciais. Em atraso, neste momento, eu não diria em atraso, portanto, foi aplicada uma medida por causa do Covid que permitiu prolongar o pagamento para futuro e dentro desse prazo. Neste momento temos nessa situação 126 rendas, mas não estão juridicamente em atraso, não estão em incumprimento, porque beneficiam de uma prerrogativa, mas em média, por exemplo, em janeiro, nós tínhamos 19 rendas em atraso, portanto, é um grau de incumprimento que não é muito relevante nem significativo e que a empresa pode gerir. Neste momento, de facto, é um volume superior, mas por este condicionalismo. E, obviamente, que a empresa vai depois tentar resolver esta questão com os inquilinos. Este dado de 126 era de abril. Recentemente já houve alguma evolução. Quanto ao modelo de gestão dos condomínios, há vários modelos. Há modelos em que são os próprios inquilinos, há modelos em que os inquilinos de um lote decidem contratar uma empresa e, portanto, há vários modelos. Relativamente às habitações da GNR e da PSP, eu já referi aqui que decorrem negociações nesse sentido, já questionamos a tutela se autorizava os serviços sociais da GNR e da PSP a fazer a alienação. Essa autorização foi dada, já foi feita a avaliação, com a PSP já temos um acordo de princípio quanto a valor, tivemos recentemente uma reunião no Iru para tentar montar essa operação. Portanto, foram dados passos muito significativos. Quanto aos condomínios, eu gostaria ainda de acrescentar uma prática que tem vindo a ser seguida
é que em todos os condomínios em que a Habitar é condómina, em todas as reuniões de condomínio, está presente um administrador da Habitar. E, portanto, os membros do Conselho de Administração, que estão aqui ao meu lado, a Presidente, a Vereadora Paula Gaio, o Vice-Presidente José Nuno Vieira e a Vereadora Irene Guimarães, muitas vezes, com muita frequência, ao fim do dia, vão representar a Habitar em reuniões de condomínio, porque nós queremos estar muito próximos das pessoas e perceber, no momento, os problemas. E isso tem, enfim, contribuído muito significativamente, este esforço que é feito, tem contribuído para resolver muitas questões de condomínio, muitas questões que podem ser decididas de imediato. E, portanto, este modelo de gestão tem sido muito favorável para as pessoas. Por outro lado, também instalamos uma aplicação informática para gerir as reclamações e os pedidos de reparações. Também instalamos essa aplicação informática para melhor organizar e operacionalizar o trabalho. Eu posso dizer que o ano passado foram feitas cerca de 80 reuniões de condomínio e, portanto, o Conselho de Administração esteve presente nessas reuniões. Quanto à intervenção do Sr. Membro Leonardo Martins, que sufrago, queria dizer que, de facto, foi um passo muito importante termos instituído a prática de anualmente se outorgar um contrato de programa entre a empresa e o município. Isso tem as virtualidades que mencionou e, de facto, foi celebrado aquele contrato de programa inicial e, segundo nos informaram os serviços, não foi celebrado nenhum outro. E, portanto, nós decidimos mudar essa conduta e essa atuação e é por isso que agora, todos os anos, será celebrado um contrato de programa, permitindo também à cidade, enfim, um melhor acompanhamento e controle das atividades da empresa, cumprindo o nosso desígnio de sermos um município cada vez mais transparente, o que fizemos noutros setores, com o portal da transparência e com a decisão de todas as reuniões de Câmara serem abertas ao público, as reuniões ordinárias. Portanto, tudo está inserido num modelo de atuação que queremos ser o mais claro e transparente possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segundas intervenções? De esclarecimento, faz favor, Sr. Deputado. Eu tinha perguntado, aliás, a minha intervenção anterior foi praticamente pedidos de informações, tinha perguntado se o número de casas ocupadas era o número de casas ocupadas era 619, isso era mais ou menos isto. O número de casas entregues era 619, não me concluíram. Perguntei também. Não, eu quero saber o número. Eu esqueci-me. São perto de 350. Quanto? 350. O número tem vindo a aumentar, sobretudo de pessoas de fora de São João da Madeira. E fiz outra pergunta, que é, há um estudo do município que determine o número de habitações necessárias. Está na Estratégia Local de Habitação. Social, está na Estratégia Local de Habitação, que já foi aqui discutida e aprovada. Esse número está lá. Qual é o número, sabe? Eu creio que são perto de 800, cobrindo todas as necessidades, porque esse estudo envolve, enfim, as pessoas que neste momento estão em lista de espera, que são de São João da Madeira e de fora de São João da Madeira, e envolve também a avaliação das habitações que, nos termos do programa do primeiro direito, podem não reunir condições nos termos legais de dignidade, que têm a ver com os critérios de salubridade, de lotação, de segurança
e de acessibilidade. E, portanto, a conjugação de todos estes critérios, a estratégia, que aqui foi discutida, aponta para este número. Um número a longo prazo, não é? A 10 anos. A estratégia é a 10 anos. Temos mais alguma... Quanto ao número de casas neste momento ocupadas, enfim, o parque habitacional, portanto, neste momento estão vazios 5, não é? Nós temos 2 apartamentos de emergência que não são para arrendar, não é? Temos um apartamento de autonomização, não é? Temos também apartamentos cedidos à Cerci, em comodato, para o lar residencial, na Praça Barbezier, o apartamento de autonomização. Temos também, e portanto, o global são 635 fogos. Portanto, eu estou um pouco como o Guterres, é só fazer as contas, mas os dados são estes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguma O intervenção? apartamento de emergência, de acordo com as necessidades, por vezes está ocupado, por vezes está desocupado. São 2. Nós afetamos 2 para situações de emergência que estão mobilados para vítimas de violência doméstica, pessoas em situação dramática e outras necessidades que já, infelizmente, ocorreram. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguma intervenção? Não? Estamos então preparados para ler a minuta. É só falar. É só falar. É só falar. Minuta da ata? Não. Já está. Sim. Passo a ler a minuta da ata número 5 de 2020. Aos 28 dias do mês de julho do ano 2020, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos munícipes Ana Margarida Couto, Maria João da Silva, Susana Silva Alves e Maria de Fátima Guimarães. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2. Período da ordem do dia. 2.1. Apreciação e votação dos documentos da prestação de contas consolidadas no ano 2019. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 30 de 6 de 2020 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação. Aprovado com maioria, com 12 votos a favor do PS e 1 da CDU e com 8 abstenções da coligação PSD-CDS. 2.2. Desafetação da parcela de terreno, sito à Rua 16 de Maio. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante das deliberações camarárias, datada de 3 de 9 de 2019 e 30 de 6 de 2020, e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Deliberação, aprovado com maioria, com 12 votos a favor do PS e 8 da coligação PSD-CDS e 1 voto contra da CDU. 2.3. Relatório trimestral de execução orçamental 2020, primeiro trimestre, Habitar São João. Foi apresentado e discutido o relatório referido em título, constante da deliberação camarária de 30 de 6 de 2020 e previamente distribuído a todos os membros da Assembleia Municipal. Apreciado e discutido. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. Alguém pretende intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então por unanimidade. Uma boa noite a todos e boas férias para quem for o caso.